um monte de seguidor, dá pra ver nos comentários do vídeo, um monte de seguidor tá fazendo e tira entre 1.000 e 2.000 por mês só. Ninguém vai ficar rico se não investir. Tenha disciplina. Se o cara investir 50 conto por mês, pô, vai demorar décadas pro cara ganhar muita grana. Invista quanto puder, não se preocupa se é pouco, às vezes vai desanimar, mas vai com desânimo mesmo. Se não fizer isso, você nunca vai chegar ao nível de investir bastante. E aí o pessoal fala, pô, Duda, mas eu ganho muito pouco. Tem gente que ganhava um salário mínimo, fez um curso de bagulho de cílio, sobrancelha, hoje tá ganhando 5 pau. Se você quer ficar rico, você tem que seguir 3 regras. Primeiro, abre mais a torneira. Segundo, fecha o ralo. E terceiro, fica por 6 anos vivendo um nível abaixo. O que quer dizer isso? Abrir a torneira, trabalhar mais para entrar mais dinheiro. Tem que entrar mais dinheiro. Abre a torneira, trabalha mais. Ah, mas não quer. Então tá. Então não trabalha, tá? Mas se quer mudar de vida, faz entrar mais dinheiro por meio de renda extra ou de um emprego novo, o que é que seja. Segunda regra, fecha o ralo. Para de gastar dinheiro. Não adianta você abrir a torneira e o ralão lá, indo lá pro saco lá toda hora, comprando tênis, blusa, o caramba. Ganha mais. Para de gastar. Pro resto da vida, até você melhorar. Não é pro resto da vida. Hoje eu tenho condição de sair daqui numa churrascaria se eu quiser. Mas 2021, não. Eu vou fechar o ralo. Eu não vou gastar dinheiro nada. E por 2 anos, vive como se você não tivesse essa torneira aberta. Vive na simplicidade, gastando nada, para de ir no shopping. Te garanto, em questão de 1 a 2 anos, tua vida vai estar outra. Você vai ter quitado suas dívidas, montar a reserva de emergência e começar a investir. E isso é coisa que não é longo prazo, em 1 ano. Porque assim, mano, eu gosto de deixar muito claro no canal. Não é fácil, mas é totalmente possível. Só que você vai ter que ralar, caramba. A dívida média dos brasileiros fica entre 3 e 4 mil. A média. Tem muito mais e muito menos. 3 pau. Tá. Eu tô devendo 3 mil. Tá, vamos lá. Renda extra. Depois do teu trampo. Um monte de seguidor, dá pra ver nos comentários do vídeo, um monte de seguidor tá fazendo e tira entre 1.000 e 2.000 por mês só fazendo Uber à noite. 1.000 por mês. 1 ano. 12 pau. Ele quita as dívidas de 3, ele monta uma reserva de 5, 8 e sobra mais 4 mil pra ele começar a investir. Você entende que ralando por 1 ano, ele quita todas as dívidas, monta a reserva e começa a investir, ele vai estar totalmente numa realidade diferente da que ele tá hoje? Só qual que é o custo disso? Trabalhar à noite como Uber, ou fazer qualquer outra coisa. Só um exemplo, né? Vender doce, fazer trufa, passear com cachorro. Entende? Tipo assim, é possível. E aí a pessoa fala, pô, Dano, mas eu vou ter que trabalhar. Caramba, mano, quantas pessoas não ficaram por 4 anos trabalhando o dia inteiro, depois ia pra faculdade todo dia, chegava em casa meia-noite no dia seguinte. 4 anos. O que custa você fazer esse esforço por 1 ano? Claro. Provavelmente vai te dar mais resultado do que a faculdade te deu. Que o que mais tem hoje em dia é o universitário que não tá arranjando emprego na área. Você vê, é o planejamento de 1 ano. Só que quem quer fazer isso? A vida é dura, eu sei, então continua reclamando que a vida é dura até morrer. Faça algo que dá pra mudar esse cenário. Só que vai ter que pagar o preço e não vai ser fácil. Você já falou isso. A pessoa fala assim, Duda, o que é melhor? Quitar dívida, montar reserva de emergência ou investir? Nenhum dos 3. O primeiro é estudar. Porque se você não estudar, você pode até quitar a dívida. Só que daqui a 6 meses você tá endividado de novo. Você pode até montar uma reserva. Só que sem o estudo e educação financeira, tua vida vai ser uma constante emergência. E você pode até começar a investir, mas sem estudo você vai investir errado e vai perder dinheiro. Antes desses 3, estudar com certeza. É meio desanimador. Só que o que eu falo? O investimento de pobre não muda a vida dele. O que muda a vida dele é trabalhar e investir. Porque é o trabalho gerando mais dinheiro que vai ser investido que vai mudar a vida. Então, se o cara investir 50 conto por mês, pô, vai demorar décadas pro cara ganhar muita grana. Só que à medida em que ele investe, ele começa a ver, caramba, olha, já tô com 100, 200, 300, caramba. O Brasil é um país tão pobre que quando a pessoa tem R$1.000 na conta, ela já fica com uma alegria que ela nunca sentiu na vida. Esses dias, por exemplo, eu fui fazer um podcast com a diarista investidora. Ela é uma diarista que começou a investir de pouquinho em pouquinho. Hoje ela já tem uma grana que por mês, mas ela ganha o equivalente a uma diária por mês de renda passiva, que é R$200. Então talvez ela tenha ali, sei lá, 20 mil. Um dia já por mês ela não precisa fazer faxina, que a grana do investimento dela já ajuda. Só que é tudo gente que não desistiu quando era pouco. Tenha disciplina, investir é obrigatório. Não é tipo opcional. Ninguém vai ficar rico se não investir. A não ser Mega Sena, herança, essas coisas aí, né? É impossível quase. Você nunca vai ficar rico se você não investir uma parte do que você ganha. Porque o rico é a pessoa que tem dinheiro. Não é a pessoa que tem um Nike, não é a pessoa que tem um iPhone, não é a pessoa que tem Apple Watch. Por quê? Porque qualquer um consegue ter isso aí hoje em dia. Só parcelar lá e ficar todo cagado por 2 anos depois pagando, né? Agora, o que é o rico? É o cara que tem dinheiro no banco, investido. Se você não investir uma parte do seu salário, você nunca vai ser rico. Tem que ter uma parte do salário. Não pode ser o que sobra. A gente fala assim, se sobrar eu invisto. Não, então não vai. Caiu ali o salário, moradia, água, luz, investimento, alimentação,
um gás. É coisa que tá como obrigatória, entende? Seja quanto for. Aí outra coisa, é todo mês. Não dá pra investir em janeiro, abril, não, é fevereiro também, março também, todo mês. Não desanime com valores pequenos e quanto mais você trabalhar, mais dinheiro você vai conseguir investir. Se você investir hoje, uma pessoa pobre, conseguir investir R$1.000 hoje num CDB, daqui a um ano, ela vai ter mais ou menos R$100 de lucro. Pô, velho, você faz um bico de pedreiro e um dia você ganha 150. O trabalho é muito mais importante que o investimento pro pobre, porque é o trabalho que faz a grana entrar. E é esse trabalho que vai fazer ela conseguir investir mais e multiplicar a grana dela. Então, invista quanto puder, não se preocupa se é pouco, às vezes vai desanimar, mas vai com desânimo mesmo. Se não fizer isso, você nunca vai chegar ao nível de investir bastante. Mais de 70% dos brasileiros gastam tudo ou mais do que ganham. Você não vai sair da pobreza nunca se você gasta mais do que ganha. E aí a pessoa fala, pô, Duda, mas eu ganho muito pouco. Aí que entra a renda extra, que é o que eu fiz a vida inteira. E tem gente que tá acomodada, tipo, pô, Duda, eu tô há 20 anos no emprego aqui e eu só ganho de CIR de 2%. Mas por que você tá 20 anos aí? Não tô falando pra você meter o louco, mas vamos começar a mexer os pauzinhos pra sair dessa área? Tem gente que ganhava um salário mínimo, fez um curso de bagulho de cílio, sobrancelha, hoje tá ganhando 5 pau. E o curso custou 600. É um investimento inteligente. Às vezes tem gente que tá ganhando um salário mínimo, pô, velho, um Uber já ganha muito mais que isso, né? Então, talvez você seja acomodado num trampo que é ruim pra caramba e que você nunca vai te valorizar e nunca vai desenvolver seu potencial. Então, isso aí que você falou é muito importante. A renda extra é muito bom, mas você mudar de área também é uma possibilidade. Tem a parte de você sair do CLT pra empreender e tem a parte de você mudar de emprego como CLT mesmo, né? Então, por exemplo, primeira coisa, eu nunca falo pra ninguém meter o louco. Vou pedir as contas aqui que se lasque, eu vou tentar vir de outro. Não. Faça essa transição, né? Por exemplo, você tá num trampo CLT ruim, pega à noite e começa a estudar. Não precisa nem ser uma faculdade. Pô, antigamente tudo era faculdade, 4 anos. Hoje em dia você tem curso aí. Pô, vamos pegar o exemplo, corretor de imóveis. Questão de meses você já consegue fazer curso aí, tirar a certificação. Consultor de investimento, você faz um CPA 10, CPA 20 aí, que é a certificação pra quem quer trabalhar na área. Eu tirei a CPA 10 em um mês estudando, um mês, mano. Aí, se eu quisesse, eu já poderia mandar currículo pra trabalhar em banco. É isso, né? Vai com calma, estuda. Quando você tiver algo certo, você sai do teu. Agora, empreender é uma possibilidade também, que dá pra você empreender ao mesmo tempo que você tá no CLT. Eu não vou falar que é fácil, só que eu posso falar é possível, porque eu fiz isso a vida inteira. Faça algo, porque senão daqui a 10 anos você vai estar reclamando do mesmo trampo do teu chefe que não te dá um salário decente. Ninguém vai dizer, tadinho, o presidente não vai chegar, vem cá, meu lindo, vou te dar uma oportunidade, né? Deixa eu te dar aqui R$2 aqui pra você. Não, ninguém vai fazer isso, então... Se a gente não fizer nossos corre, e pobre tem que se esforçar mais do que o rico, porque é mais... Começa atrás, né? Não teve educação financeira na escola, não tem menos oportunidade, mas desculpa, não dá pra ficar se baseando nisso o tempo todo e se vitimizando. Vai ter que fazer alguma coisa que dá pra mudar o cenário, né? É fundamental estudar. Estudar não tem jeito, mano. E a gente trazer pra responsa. E aí, volta a dizer, né? Tem o trauma com o livro e brasileiro também tem trauma com o estudo. Porque, velho, escola é chato, mano. Eu ia pra escola, senão meu pai ia me bater, velho, né? Eu estudava que se eu repetisse de ano, meu pai ia me bater. Tipo, nunca fui pra escola porque eu amo escola. E aí você cria alguns pensamentos, né? Tipo, mano, estudar é chato demais. Só que quando você começa a estudar algo que dá um resultado pra tua vida, é diferente. Pô, velho, química, tava cagando, velho, pra química. Não tô nem aí, mano. Pra que eu tenho que saber essa droga? Biologia, literatura portuguesa, os Lusíadas. Caramba, velho, o que tem a ver com isso, né? Aí você começa a pegar um ranço, tipo assim, estudar é chato pra caramba. Só que quando a gente começa a estudar coisa que muda a nossa vida, é diferente. Quando uma pessoa começar a estudar e investir, ela vai ter duas certezas na vida. Primeiro, vai amar. Eu não conheço ninguém que começou a investir e não gostou. E segundo, vai se arrepender por não ter começado antes. É certeza. Pode estar em casa. Quando você começar a ler sobre investimento e começar a investir, você vai amar e vai se arrepender de não ter começado antes. Então, qual que é o desafio? É estudar. Só que hoje é muito mais fácil, né? Na nossa época, era a biblioteca do bairro, enciclopédia Barça, Larousse Cultural. Hoje em dia, você dá um play num podcast desse aqui, você já aprende um monte de coisa. Então, se a pessoa separar 1h30 por semana pra ela ver algum vídeo sobre investimento, ela vai evoluir muito. E eu vou te falar, mano, não é difícil. Se torna difícil quando você começa a querer aprender as coisas na ordem errada. Tem 2 pontos aqui. A pessoa querer aprender sobre investimento na ordem errada e a pessoa querer aprender com gente que tem certificação, mas não tem didática. Só que você ter certificação, mas não tiver didática, não adianta. É verdade. A vida inteira eu tentei aprender, eu dava o play lá, não entendia nada que o cara tava falando. Quando você fala com uma linguagem, entendendo que brasileiro nunca teve educação financeira, né, não adianta. Você não pode falar uma palavra sem explicar o que quer dizer aquela palavra. Tem muita gente que estuda pra caramba, ele acha que todo mundo tem o mesmo conhecimento que ele tem. Aí o cara começa a falar uns bagulho lá que
ninguém tá entendendo. Então, estudar, ler livros e assistir podcast, que é de graça, velho. Hoje em dia todo mundo tem Wi-Fi aí, em qualquer lugar. Vai assistir podcast que começa a falar sobre qual a diferença entre renda fixa e renda variável. O que é um CDB e um tesouro direto. O que é LCI e LCA. Como funciona a caixinha, o cofrinho e o porquinho dos bancos digitais. Agora, o que é ação? O que é criptomoeda? O que é fundo imobiliário? Sabe, você meio que ir por partes. Pra começar, quita suas dívidas antes de querer pensar em investimento. Vai quitar essas dívidas aí, deixar de ser cagado, monta sua reserva de emergência pra você sair desse buraco aí. Qual que é a dica que eu dou? Separa o seu estudo por tipo de investimento. Então assim, CDB, vou assistir 3 vídeos explicando que droga é de CDB. CDB, outro vídeo de CDB, entendeu o que é CDB? Agora eu vou aprender o que é tesouro direto, que eu não entendo essa droga aí. Como assim empresta pro governo? Tesouro direto, outro vídeo de tesouro direto, e vou ler um artigo na internet sobre tesouro direto. Porque senão vira uma bagunça, vira uma salada ali de sigla, de IPCA, de CDI, de Selic, aí você viaja. O primeiro desafio é começar a juntar dinheiro. O segundo desafio é você ser inteligente a ponto de saber como multiplicar ele da melhor forma. Se você investir por 10 anos na poupança, ok, melhor que nada. Só que se você soubesse o que é um LCI, o que é um fundo imobiliário, talvez você poderia ter o triplo no mesmo período. Então você investiu, só que você não otimizou da forma que poderia por falta de conhecimento. Primeiro é quitar as dívidas, trabalhar, fazer renda extra para você conseguir sair da pindaíba. Saiu da pindaíba, quitou as dívidas e tá começando a investir, agora é estudar sobre o que foi o que eu tive que fazer. O que eu falo? Sobre todos os tipos de renda fixa, que é o principal, porque é pra galera que tá começando. Só que, já 3 anos, né, já tem gente que já tá querendo outras coisas. Então eu já comecei a falar sobre criptomoeda e já tô começando agora a falar sobre fundos imobiliários. E até criptomoeda, na verdade eu queimei etapa aí. Era pra eu ter deixado o cripto mais pra frente, só que tava muito em alta, todo mundo falando, e a galera, Duda, que é isso? Aí eu falei, bom, vamos começar a falar. E a galera gostou. Só que eu sempre falo, galera, criptomoeda é louco. É o que eu mais gosto hoje. E eu tenho que fazer esse disclaimer, né? Esse aviso, né? Tipo assim, galera, e isso aqui é pra quem já quitou as dívidas, já tem reserva de emergência, já tem dinheiro na renda fixa e tá procurando algo melhor. Melhor assim, né? Que tem mais risco, mas que pode render mais. Investir no excesso só, né? Que é o dinheiro da pinga, não do leite, né? Só que é um investimento de renda variável. E aí o meu desafio é assim, criptomoeda eu acho muito da hora, só que tem muita porcaria, muito golpe, sabe? Muito esquema pirâmide. Então, ensinar a pessoa a investir sem ficar dependendo de outros pra não cair em golpe. Eu acho bem legal, mas eu acho muito bom. Mas o meu forte no canal não é nem falar de investimento, é de mudança de mentalidade e educação financeira. Porque tudo começa aqui. É o estudo, é mudar a mentalidade, é prioridades na vida, é entender o que você quer, né? Você montar, você saber quem você é, o que é importante pra você, onde você quer chegar, porque tudo começa nessa parte. O burro só quer ganhar dinheiro, só quer aumentar o dinheiro que ele tem. O inteligente quer aumentar o dinheiro e o conhecimento. E essa é a treta, porque a maioria só quer ganhar o dinheiro. A pessoa não quer aprender, né? Ela quer, Duda, o que eu tenho que fazer, né? Alienadas. O que é um alienado? É o cara burro que não tem opinião pra nada e acredita em tudo que ele ouve. A melhor forma de manter alguém na pobreza é fazendo com que ela continue burra a vida inteira. Porque é isso que o sistema quer. Quanto mais burro a maioria for, mais dinheiro os poucos que resolveram estudar, né? Ou que tem algum tipo de influência vão ganhar em cima da gente. Então, tomar esse cuidado e estudar bastante pra gente desenvolver em todas as áreas da nossa vida. E assim a gente consegue mudar de vida e sair dessa nhaca aí, né? Tem esses métodos, né, de divisão de salário, né? Como que você divide? Aí tem 1,50 m, 30, 20, tal. Então, 50% pra pagar suas contas, 10% pra investir no longo prazo, 10% pra você ajudar pessoas, 10% pra você estudar e 10% pra investimentos de curto prazo. Alguma coisa assim. Então, usa uma parte do que você ganha pra ajudar pessoas que não têm a mesma situação que você tem hoje, né? E isso tem sido muito bom. É uma coisa que eu prego bastante lá no canal. Seja generoso, senão você vai ser zoião e vai querer cada vez mais e não ajudar ninguém. O benefício de você enriquecer é essa tranquilidade que você tem de saber que se tudo der errado, você tem uma grana ali porque vai te dar uma renda passiva, que já dá pra você viver bem.